Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Felipe. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando a nossa live para falar um pouquinho sobre metodologia científica. Talvez seja um dos temidos ou do temido, né, quando se fala sobre um curso acadêmico, seja graduação, seja pós-graduação, né? Quando você entra para a academia, você entra para a universidade, é um grande tabu ainda na vida das pessoas para falar sobre metodologia científica, falar de TCC. Já ouvi muitas pessoas falarem que não fazem faculdade, não buscam formação por medo de TCC. Então, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho muito interessante você acadêmico, você que está buscando um curso, está buscando uma instituição, ou que você ficou talvez um tempo parado e hoje busca uma formação complementar, uma pós-graduação, né, ou uma nova graduação para se atualizar. Então é muito importante que você entenda realmente o que é um TCC, o que é um projeto acadêmico, o que é metodologia científica, para justamente você poder, né, tirar essas dúvidas, tirar esse medo, essa frustração, até mesmo porque hoje é muito fácil escrever com todo o conteúdo que nós temos acesso. Então é muito importante que você tenha essa disposição, né, para estudar. Porque hoje, pelo computador, você senta, você tem acesso a várias obras, vários artigos, e isso nos auxilia na construção de um trabalho. Então, boa noite, pessoal que está entrando aí. Muito obrigado pela participação de vocês. É um prazer, eu, professor Felipe, em nome da Fá Souza, estar aqui nessa noite compartilhando um pouquinho, né, com vocês referente à metodologia científica. Estou esperando aqui a professora Daniela, que é a coordenadora da Fá Souza, que ela vai participar junto conosco aqui dessa live, desse momento. Ei, boa noite. Olá, tudo Tudo bem? bem? Bem-vinda. Obrigada. Espero que eu possa contribuir. Ah, com certeza. Mais uma vez aqui agradeço, professor, pelo convite, né? E também uma outra nós podemos dar uma atenção, né, para o nosso aluno, para os alunos de forma geral, porque o curso à distância não precisa ser distante, né? Então é um canal que nós temos aqui para trabalhar um pouquinho, tirar um pouco as dúvidas, né, de alguns alunos, nossos alunos, ou os convidados externos também, né, que queiram participar conosco, estar contribuindo com essa noite, né, desse diálogo, para termos um pouquinho de conectividade, né, e desmistificar o tema metodologia científica, não é isso, Verdade, professor? verdade. Bacana. Então, pessoal, essa live ela vai ficar gravada aqui no perfil. Peço você que não fez a sua inscrição que faça, porque é interessante você que queira uma certificação da participação deste encontro. Então, pelo link aqui da FaSouza, você acessa lá, preenche os dados, que o certificado vai vir através dos alunos, né, das pessoas que ali fizeram todo o seu cadastro, deixaram ali, seguiu toda a regra da disposição deste encontro, e aí receberá ali esse certificado que é muito importante para a sua formação acadêmica, serve como horas complementares, além de você acadêmico que queira, né, instruir isso junto ao seu currículo também, que é muito importante. Então, o tema deste encontro é a metodologia científica. E aí, muito se fala, né, da dificuldade de entender o que é metodologia, a dificuldade que tem, né, sobre o TCC, o que são normas acadêmicas, o que é a BNT. Então, vamos lá. Metodologia científica é o conjunto de regras de normatização para serem seguidas dentro de um trabalho acadêmico. Então, a partir do momento que você opta por cursar um nível superior, a graduação, seja ela em nível licenciatura,
tecnólogo ou bacharelado, você está dentro do ambiente universitário, do ambiente acadêmico. Então, tudo que é feito dentro da universidade é dentro de uma padronização que nós entendemos como metodologia científica. Ou seja, todo o conhecimento que vai ser produzido ao longo dos anos, independente do curso, é voltado dentro da metodologia científica. Então, é um conjunto de regras que você, aluno, você, estudante, tem que cumprir para produzir os seus trabalhos. E aí onde entra, talvez, o grande tabu. Como é que eu vou escrever? Eu vou começar já fazendo um TCC logo no começo de curso, já entro dentro desse universo? Não, não é dessa forma. É que quando nós chegamos na universidade, aquela redação, aquele trabalho que a gente entrega na escola, dentro da universidade, ele não é validado porque ele não tem a normatização acadêmica. Então, quando você entra para o ambiente universitário, justamente muda a composição. Só que, como eu disse para vocês que metodologia científica é um conjunto de regras, de normas, existe um manual cujo qual você precisa seguir. Se nós fazermos uma analogia, por exemplo, a ética. A ética é o conjunto de regras de uma instituição, organização ou da sociedade, que é o que você pode ou não pode fazer do que é exposto ali. Então, uma vez que você cumpra as regras, não tem um problema, não tem uma dificuldade, porque as regras está dizendo ali, está sendo exposto o que você pode ou não pode, que tipo de fonte você vai usar no trabalho, o tipo da capa que você vai trabalhar, o espaçamento que você vai fazer dentro daquele texto. Porque o que acontece? Alguns anos atrás, não que eu lembre, né, da minha época, nós fazíamos muito trabalho manual, né, ou até datilografado, né, esse professor? E aí, quando veio... Né, não é, mas eu já ouvi falar, né? Hoje o YouTube está aí nos mostrando, né? Então, o que acontece? Nós entregávamos um conjunto, né, de papéis, né, de entrega ali, de trabalhos para as instituições. Quando chegou a era da informática, que veio aí o Word, veio, né, toda a programação em relação à digitalização, a digitar, houve então uma normatização de que forma esse trabalho vai ser aceito na academia. Então, a priori, se você consegue digitar um texto, formatar um texto básico dentro do Word, você não vai ter problemas dentro da metodologia científica, porque você já sabe formatar um texto. Então, basta você seguir a orientação, então você vai ajustar o tamanho da fonte, o espaçamento, os recuos, como apresentar a capa e como apresentar as referências bibliográficas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é. Então, não tem essa desmistificação. Aí, eu já puxo sobre o que é um método de pesquisa. Então, se eu já entendi que metodologia científica é o conjunto de regras de normatização para a produção de um trabalho científico, o método científico é como é que eu vou fazer esse trabalho. Qual é o tom do trabalho que eu vou fazer dentro da minha pesquisa? Então, por exemplo, existe inúmeras formas de você idealizar uma pesquisa acadêmica. Você pode fazer, por exemplo, referencial teórico ou pesquisa bibliográfica. Alguns autores têm uma diferenciação da normatização, mas o que é isso? Você busca referências de autores que já falaram sobre determinado assunto e você traz isso para uma contextualização dentro da instituição onde você está representado. Então, veja, você faz um curso, por exemplo, de pedagogia. E aí o professor Dieja, ele pediu um trabalho para você fazer. E aí o que você vai buscar? Ele falou, olha, eu quero um trabalho que você utilize um método de referência bibliográfica dentro da temática EJA. Então, você vai buscar autores, livros, publicações, dissertações que mencionaram o EJA dentro desse universo de conteúdo e vai buscar autores que defenderam conceitos do EJA. Então, você faz esses recortes desses autores, citando-os todos dentro da norma. Então, você apresenta segundo o autor,
Mário, e aí você disserta aquela retirada mencionando a obra cujo qual você selecionou. E aí você teste o seu comentário, a sua argumentação de interlocução. Então você vai trabalhando com o texto do autor, produzindo o seu conteúdo. Então você vai dialogando com esse referencial. Então isso é um método de pesquisa. Ao mesmo tempo que às vezes você pode realizar um trabalho de estudo de caso. Então, o que seria um estudo de caso, professor? É quando você quer falar sobre algo real, no sentido que está acontecendo ou aconteceu. Então, você quer falar sobre a pesquisa mercadológica da cidade de São Paulo, por exemplo. É um estudo de caso, porque você vai buscar referências sobre o mercado de São Paulo. Então, você propôs um caso, você entrega ali a sua temática, informando que é sobre aquele assunto tirado daquele contexto. Então, é um estudo de caso. Então, tem N formas de você produzir um trabalho. O que tem que ser claro é o que eu quero, o que foi solicitado e o que eu vou escrever deste assunto. Eu costumo falar para os meus alunos, e aí eu falo um pouquinho da minha experiência, quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi a faculdade de turismo, quando eu cheguei no quarto ano, que era a produção do TCC, eu fiquei maluco, porque eu não tinha noção do que era. Quando eu passei a conhecer o roteiro, a normatização, que eu fui entendendo aquele contexto, eu não parei mais. Tanto que minha especialização é em metodologia. Por quê? É algo que depois que você descobre ou desmistifica, você entende, é uma regra. Então, seguiu a regra, né, professora? Você vai, porque não tem segredo. As normas já são apresentadas. A questão é, como é que eu faço a minha preparação para este trabalho? Então, veja, uma vez que você tenha um tema, uma temática definida, então vamos supor, vai falar sobre educação inclusiva. Ok, esse é o eixo temático. O que vou falar sobre educação inclusiva? Por quê? Quando a gente fala sobre o eixo temática, o tema e o título, são conexões que você faz. Você tem que apresentar o contexto que você vai falar, que é o assunto que você gostaria de falar, mas intensificar o que vou falar deste assunto. Veja, seria muita prepotência minha ou de qualquer acadêmico achar que você, em um trabalho, vai falar sobre a extensão de qualquer assunto. Não tem como, porque é muito extenso. Imagina, você pega educação inclusiva. Quantos anos de estudos que já tem sobre e o quanta novidade está chegando no mercado. Então, você não tem amplitude para falar de tudo. A questão é de que forma eu apresento isso dentro do meu trabalho. Então, eu vou fazer buscar o conceito de educação inclusiva? Ok, estou definindo o que vou falar. Eu vou conceituar, baseado nos autores, o que é educação inclusiva. Você não se propôs a falar sobre metodologia, os métodos de ensino, os tipos de inclusão. Não é isso. O que você se propôs a falar? Dentro do universo da educação inclusiva, quero conceituar. Então, você vai buscar referências para que isso seja, né, propagado. Isso se aplica em qualquer curso, seja engenharia, direito, recursos humanos, administração, pedagogia, isso pensando em graduações. Se eu vou para o universo de pós-graduação, também é a mesma coisa. Por mais específico que seja a sua pós-graduação, e aí eu aproveito para fazer um merchan, nós da FASOVOS temos uma infinidade de cursos, né, ali esperando você para fazer, de vários eixos e muitos específicos, né, muito ali determinado. Dentro deste universo, você vai ser convidado a produzir algo de um assunto cujo qual você viu ao longo do seu curso. Isso é feito na graduação, isso é feito na pós-graduação, e com base numa área, você vai limitando este seu espaço até chegar no seu foco de pesquisa. E aí, por que eu falo do eixo temático, do tema e do título? O título, geralmente, é a última coisa que você fecha do seu trabalho. Por quê? Ao longo da construção, você descobre algo diferente, algo que te chamou a atenção, e aí você não precisa ficar preso necessariamente naquele título fechado. Porque, às vezes, ao longo da pesquisa, você fala, nossa, achei legal essa área, então acho que eu vou caminhar mais para essa área. Então, aí você não fica
dentro dessa estrutura fechada. Você vai construindo. Então, depois que você tem o seu tema, você já sabe o que eu quero pesquisar e começa a dissertar, aí depois que você constrói o seu trabalho, você ajusta o seu título de acordo com aquilo que você escreveu. Então, é uma obra aberta o seu trabalho. É claro, se você não, eu quero falar sobre isso, já tem certeza, você pode fixar, e em cima disso você busca os seus objetivos e disserta ali o seu envolvimento sem problema algum. Então, já sei o que é metodologia científica, já sei o método cujo qual eu vou trabalhar, eu já tenho o meu eixo temático, você já tem aí, ó, 50% do seu trabalho já está pronto, porque você é direcionado. E o que traz dificuldade no trabalho acadêmico é justamente eu não saber o que vou fazer. Quando você não tem um objetivo, isso não só no trabalho acadêmico, mas na sua vida, você vai fazendo, vai fluindo. Pode dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando você tem um objetivo pré-determinado, você sabe de onde você está e aonde eu quero chegar. Então, isso te facilita muito dentro do seu trabalho. Então, quando você tem isso, essa meta traçada, esse objetivo traçado, você já sabe o que você vai pesquisar, o que você precisa, os livros que você precisa trabalhar, os autores, e aí você vai construindo o seu trabalho de acordo com o que foi solicitado dentro, né, ali das regras que foram apresentadas para você. A BNT, que muito se fala, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o que rege a nossa estrutura acadêmica e que é utilizado por quase todas as universidades. Existem outras normatizações, porque ela acaba sendo nacional, então ele tem o padrão e tem essas adequações, mas, de forma geral, a BNT é o que padroniza e roteiriza toda essa estrutura. Então, eventualmente, ela sofre algumas alterações, atualizações, mas quando a universidade, no caso da FASUSA, nós solicitamos para os nossos alunos a produção científica, nós, inclusive, temos um manual ali explicando para você passo a passo o que é o trabalho. Como fazer uma introdução, como fazer um resumo, como dissertar os capítulos, como organizar. Então, fica uma orientação, né, professora, muito mais focada para o aluno, para você não ser, não digo, não ser pego de surpresa, mas como é que eu faço um trabalho? Eu não sei nem o que é um resumo. Faz tanto tempo que eu já fiz a minha graduação, estou na pós agora, como é que eu volto a atualizar? Não é isso, professora? Então, nós trabalhamos, a FASTOS, ela tem uma preocupação com os seus alunos de auxiliá-los a produzir algo realmente que propague o seu conhecimento, que não seja ali um Ctrl+C, um Ctrl+V, até mesmo porque isso é plágio, não pode, mas para que você realmente estude, que você cresça com o conhecimento. E o TCC não é punitivo, um artigo científico não é para ver se, você quer saber se você não sabe ou se não sabe, não é esse intuito, é justamente que você desenvolva todo o conhecimento que você adquiriu ao longo do seu curso. Ali é uma formalização de algo que você construiu ao longo do seu curso. Então, quando você venha a entregar um trabalho acadêmico, é que você sabe, tendo essas instruções, você sabe o que eu preciso ter para construí-lo. Então, nós, da FASUSA, nós temos essa digamos, atenção ao aluno, você que já está na ativa, que está, né, emendou talvez a graduação numa pós-graduação, você já está muito fresco essa questão de escrever, mas nós temos alunos aqui, por exemplo, que ficaram 10 anos, 15 anos, né, fora do mercado acadêmico, e quando retorna, a grande preocupação, será que eu vou dar conta de fazer um TCC? Eu estou tanto, né, trabalho, eu estudo, é família, como é que eu vou, né, professor, ter esse peso de escrever? Não é um peso, gente, porque se você entende do assunto ou busca ali respaldo para realizá-lo, você não tem por que não escrever, porque você tem uma roteirização. É um roteiro. Como eu falei para vocês que a metodologia são regras, existe um roteiro. O que escrever, onde escrever e como escrever. A partir do momento que você tem essa instrução, você basta pôr a mão na massa e dissertar. É claro, eu vou dizer para você que não é um trabalho que demanda uma atenção. Sim, demanda uma atenção, desde quando você estuda para uma avaliação, você entrega um trabalho, né, semestral, você deve responsabilidade dentro dessa produção. Mas falar que é um tabu, que eu não vou conseguir porque todo mundo fala que é muito difícil. Não, não existe isso.
né? Por quê? Uma vez que você tem embasamento, você tem pesquisa, você tem um direcionamento, a dissertação ela flui constantemente. Planejamento. Quando você Planejamento. É isso a palavra, verdade. Quando você tem um planejamento, você consegue construir. Você sabe o que eu preciso entregar neste momento. Por exemplo, eu sou tutor de TCC da FASOS. Então, quando os alunos mandam ali a mensagem, entregam ali o protocolo, nós fazemos todos os apontamentos mediante aquele processo que ele já recebeu desse planejamento. Então, fala, ó, precisa ajustar isso, precisa arredondar isso, troca, tira, ajusta. Então, os tutores da FASOS, eles estão ali disponíveis para, além de tirar as suas dúvidas, fazer essa orientação. E o porquê que surgiu o interesse de fazer essa live? Porque muitas pessoas nos procuram e elas falam, eu queria fazer um curso, mas eu vou fazer o TCC, não vou fazer o TCC, é obrigatório, não é obrigatório, faço ou não faço? Hoje, existe uma normatização onde, no caso da pós-graduação, da especialização, o TCC, né, a entrega, né, o final do projeto, não é obrigatório. Porém, o que acontece? Se você, professor, então meu medo é TCC. Se eu quiser fazer 100, pode? Pode. Porém, eu gosto de deixar claro, porque é algo onde você, o TCC, né, o artigo, daqui a pouco o professor Daniel vai falar um pouquinho sobre a metodologia FASOUSA, nos cursos de pós-graduação, é um momento que você tem para realmente expandir o seu conhecimento, porque é algo que você conduz. Por mais que tenha o auxílio dos tutores, é como se fosse um filho, eu falo, porque você vê ele nascer, você planeja, você desenvolve, você cresce e você entrega. Né? Quando chega a finalização, fala, nossa, olha, a minha obra foi feita ali. Então é algo muito importante que você tenha. E uma coisa que eu deixo de alerta e dica: alguns concursos públicos, cujos quais você apresenta as documentações, então tem os títulos específicos, algumas normatizações aceitam a especialização que tenha o TCC. Então, isso é muito importante que você, né, concursista que queira entrar no mercado, né, de concurso, se atente a essa questão. Você pode, às vezes, ter a especialização solicitada para determinado cargo, mas se ele não tiver o TCC, você é excluído da formatação. Ah, professor, mas você não disse que existe uma normatização que não precisa ser obrigatório? De fato, ela fala que caso o aluno queira, não precisa realizar. Porém, o que eu estou dizendo aqui, o certificado é válido da mesma forma. O que eu estou dizendo é para você que tem vontade de fazer um concurso, dependendo do edital, ele vai pedir a especialização com o certificado que tenha TCC. Então, é muito importante que você pense, né, nessa hora de escolher, vou fazer ou não vou ser, ou não vou fazer. Então, o que eu falo? Medo não vai ser o problema. Tem uma pergunta aqui, a colega falando. Boa noite, gostaria de saber se eu tenho aqui 4 conteúdos para estudar. Eu sou de educação física. Estou estudando, comecei a estudar agora. O que eu queria saber é a data. Deixa eu ver o perfil aqui. Essa pergunta, Tati, pode mandar dentro do portal onde você faz a comunicação com a FASOUSA, que você recebe em relação a onde postar os seus relatórios, os prazos, tudo sem definido lá, tá? Sem problema algum. Só um Pois minuto. não. Você falou do concurso público, eu queria acrescentar. Nós temos muitos alunos que já possuem mestrado e estão almejando o doutorado. E para o doutorado, exige artigo, né? Para aceitação do doutorado, muitas instituições exigem artigo. Então, nós temos muitos alunos mestre que estão fazendo pós-graduação para poder vincular o artigo, né, no seu curso de formação, de pós-graduação, e que é ponto, que é prova de título para quem está almejando, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então, é mais uma razão para as pessoas, né, os nossos alunos ou não, né, produzirem um artigo e quem sabe, publicar também na FASOUSA. É muito legal você falar, professor, a gente estava comentando,
Na FASousa, nós temos uma revista de produção acadêmica própria. Então, nós temos ali a publicação periódica de artigos que foram ali construídos dentro dos nossos cursos. Nossos alunos, então, nos procuram. E os nossos professores também, quando a gente vê um trabalho com um tema inusitado, diferente, um trabalho engajado, a gente convida o nosso próprio aluno a publicar, porque tem uns que às vezes nem sabem que existe essa revista. Então, a gente chama esse aluno. E, como a professora disse, esse perfil de aluno que precisa publicar para ser critérios e créditos, né, numa avaliação, para saber qual é o currículo de apresentação, isso é muito importante. Então, você que nos assiste agora, que tem já um trabalho, que você está construindo, você tem vontade de construir, publicar o seu trabalho, nos procure. Você não precisa ser nosso aluno. Claro que vai ser um prazer te receber em nossa instituição, mas você não precisa ser aluno nosso para publicar em nossa revista. Aí tem todo um critério que você segue, direitos autorais, um processo, existe uma banca examinadora, mas você consegue sim publicar junto à nossa revista isso, e o crédito você pode utilizar para apresentar nessas instituições. Então, uma outra coisa, só para nós entendermos, o que é TCC, monografia, artigo e projeto? São a mesma coisa? São sinônimos? O que acontece? Cada instituição tem para si, ao término, principalmente na graduação, que é obrigatória a apresentação do projeto de conclusão, então tem uma disciplina lá, provavelmente na sua instituição, que é metodologia científica, que vai falar, né, aprofundadamente sobre o tema de pesquisa. E aí, geralmente, essa disciplina entra no primeiro, segundo, terceiro semestre, no começo do curso, para você entender o que é a metodologia e, a partir daí, construir os seus trabalhos ao longo do seu curso, da sua vida acadêmica, dentro da padronização. Quando você chega, geralmente, no último ano de estudo da sua graduação, entra o que é chamado, algumas faculdades, de TCC ou projeto de conclusão de curso. Aí varia da nomenclatura que a instituição onde você atua, ela cobra. Mas é um projeto de conclusão de curso. É um TCC, trabalho de conclusão de curso. E o que é esse trabalho? É quando a instituição ela cobra do aluno algo a ser produzido para testificar e validar o seu estudo. Então, se você fez foi aprovado em todas as matérias, chega no TCC e não entrega, por algum motivo, ou eventualmente reprovado porque perdeu algum prazo, enfim, alguma situação, você fica barrado de se formar porque você não cumpriu um critério de uma matéria, porque o TCC ele é uma matéria como outra qualquer. E às vezes as pessoas falavam muito, se você não passar no TCC, você perde o curso. Não é assim que funciona. É uma matéria. Se você não alcança o crédito, né, a nota ou o conceito estipulado, você não passa por essa matéria. Porém, como ela no final, geralmente é um trabalho mais ali composto, melhor elaborado, de um tamanho razoável, diferente daqueles trabalhos que você fez ao longo da instrução. Então, o que acontece? Essa nomenclatura TCC, é um trabalho de conclusão de curso, é muito utilizada a expressão, principalmente quando é feito em grupo. Nas graduações de bacharelado, geralmente são de 4 anos, é muito comum administração, turismo, publicidade, jornalismo, pedagogia, dos trabalhos serem feitos coletivo. Pode, desde que seja algo, né, liberado pela instituição, porque cada uma vai ter ali os seus critérios, pode ser feito. E a monografia. Professor, qual é a diferença da monografia para o TCC? Ambos são trabalhos de finalizações, só que mono vem ali do grego, que quer dizer único, então é de uma pessoa. A nomenclatura monografia é feita por uma pessoa. Perdão. Quando se tem mais pessoas produzindo um trabalho, acomoda-se dentro do TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, ficou, digamos assim, popularmente dizendo que TCC é em grupo, monografia, uma pessoa. Então, são 2 tipos de projeto, um coletivo e um individual, que a construção em relação à normatização é a mesma estrutura, mesmo desenvolvimento, mesma entrega, só que tem essa diferenciação.
entre ser coletivo e ser individual. Então, você tem que verificar o que a sua instituição está pedindo ou que autoriza você feito ou não. Uma outra forma seria o artigo científico, que é um trabalho também acadêmico, feito na normatização, só que é algo mais conciso, mais direto, mais direcionado e menor discussão acadêmica. Em que sentido? Em questão de quantidade mesmo. Um artigo científico ele tem mais ou menos de 12 a 18 páginas. É uma padronização, que inclusive a gente utiliza dentro da FASouza, que você direciona o seu estudo focado numa linha de pesquisa. E aí nós, do curso de pós-graduação, quando você faz conosco, nós orientamos o aluno e incentivamos a fazer, né, o seu artigo, tanto para autoconhecimento, mas essa possibilidade de publicação, que é muito importante, e que você entenda que é um trabalho menor. Não demanda uma construção. Por exemplo, quando eu fiz minha primeira graduação, meu trabalho deu 130 páginas. É um trabalho, né, árduo, de meses de construção. O artigo é algo mais direcionado, mais focado. Por isso, como ele é mais direto, ele é mais sucinto. Você trabalha com o seu eixo mais direcionado. Então, você consegue introduzir, desenvolver e concluir em menor tamanho se você fizer um paralelo do que é feito no TCC de uma graduação. Então, o artigo é um estilo. E nisso nós temos um artigo pré-formatado, digamos assim, que é a normatização da FASouza, não é isso, professora? Falar um pouquinho sobre a metodologia nossa? Bom, a nossa metodologia, a gente respeita, né, as normas da ABNT, então a gente tem todo como é que eu digo, um resumo, a característica do que deve ser colocado no resumo, no desenvolvimento, o título. Não sei se é nessa grandeza que você quer que eu fale a respeito do modelo, mas vamos lá. Então, você falou anteriormente a respeito do tema. Então, o tema, para os alunos de pós-graduação da FASouza, o tema tem que estar vinculado aos assuntos abordados nas disciplinas do núcleo específico, né, do curso de formação, né, de pós-graduação em formação que o aluno estiver realizando. Então, então, qual é o tema que a pessoa gostou? Né? Dentro dos assuntos que foram abordados, qual é o assunto que ele mais gostou? De todos os assuntos, qual que mais te atiçou? Né? Qual que te instigou mais curiosidade para poder ir buscar mais informação? Então, é por aí. Então, realmente, né, a gente preza que o título seja um dos últimos a ser definido, porque ao longo, né, do artigo, os viés, né, a gente até tem muita preocupação com os viés, né, com a quantidade de assunto que pode ser abordado no assunto, no artigo, para que o autor não se perca ao longo da produção, né? Então, aí nós temos um resumo que é característica da FASouza, que tem que ter 10 linhas, né? Aí eu já estou falando de formatação. Nós temos o desenvolvimento, a introdução, que a gente pede para não citar outros autores, o desenvolvimento a gente pede para que a pessoa ela desenvolva, entendendo que aquela pessoa que não entende da pedagogia ou de aba, né, ou de TDAH, a pessoa que é leiga no assunto, ela possa ler e entender aquilo que está falando. Então, existem alguns critérios e aí as considerações finais que tem que ser tem que ser escrito Um o fechamento, fechamento com né? as suas palavras. Então, é você que está fechando, você que está fazendo a sua consideração. É você, como autor, que tem que colocar aquilo que você aprendeu, que você agregou com essa experiência no momento que você produziu esse artigo. Eu não sei se eu respondi.
Um minutinho, É isso mesmo. Milton, fui eu que corrigi, sim, o seu artigo, viu? Ficou top. É legal, uma coisa que você chamou a atenção, professor, que você comentou, é sobre o tipo de trabalho que nós construímos. Um bom trabalho acadêmico, não estou falando de nota, tá, gente? Que nota é consequência. Mas o bom trabalho acadêmico é que você pega um trabalho, por exemplo, da área da educação e dá para um psicólogo ler aquele seu trabalho e ele entenda. Se ele entendeu o que você escreveu com ali as terminologias específicas, você fez um bom trabalho. Nós temos aqui dentro da FASOL cursos muito específicos, por exemplo, na área de direito. Nós temos lá vários cursos, uma cartela cheia de cursos, e o direito ele tem muitas expressões jurídicas que não fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu não sou formado em direito, então muitas expressões eu busco referências quando é mencionado. Mas o que a gente pede para os nossos alunos? A gente dá orientação na construção deste seu trabalho, você coloca uma nota de rodapé, explicando aquela terminologia, a origem. Por quê? Quando o leitor não entendo nada de administração, professor, eu sou formado em jornalismo, mas você faz essa leitura clara, você já tem todas as informações ali dispostas. Isso é um bom trabalho. Você pega um trabalho e apresenta uma pessoa leiga no assunto e ela tem a estrutura, a chance, né, de entender o seu trabalho. Isso podemos dizer que é um bom trabalho acadêmico. É isso que te faz, né, ser um trabalho. A nota 10 é consequência. A gente fica muito focado na nota e esquece Do de conteúdo, né? apreciar o conteúdo, que é o que importa, na verdade, é um bom trabalho. Se você seguiu as normas, você teve ali um trabalho bem desenvolvido, uma linguagem adequada, clara para o leitor, a nota vai chegar. Outra, Né? Não tem esse uma medo. coisa muito importante na hora da construção do artigo é amarrar o desenvolvimento, o tema, mas o objetivo. Porque também, qual é o objetivo? Qual é a justificativa? Por que, que você escolheu? Por que, que você escolheu este tema para ser desenvolvido? Então você tem que amarrar o objetivo, a justificativa por ter escolhido. Não, esse tema é interessante porque vai mudar isso, vai mudar aquilo, vai agregar, né? E colocar isso no desenvolvimento, aí depois que vem para o título. Porque a gente costuma pegar artigo que o título é um assunto, o objetivo é outro, o desenvolvimento é outro, e a pessoa se perdeu. E a Aí conclusão é a outra. conclusão é outra. Às vezes a gente pede para poder alterar o título, porque o objetivo e o desenvolvimento não Adequação, tá batendo. Então, dialogando, verdade, né? esse diálogo entre título, objetivo, justificativo e desenvolvimento e considerações finais tem que acontecer. Esse diálogo tem que acontecer. Por isso que eu falei logo no começo que o título é a última coisa que você fecha. Porque quando você escreve, você tem seu objetivo, beleza, já sabe o que você quer escrever. Mas quando você começa a dissertar, às vezes caminha por você dá um foco diferente ou dá um ênfase maior e aquele título que aparentemente você tinha pensado não cabe. Ele não é aquilo que você está trabalhando. E às vezes, por isso que eu falo que na construção a gente tem que estar atento da temática, do tema e chegar no título. É uma historinha que você conta, tem que ter começo, meio e fim. Como é que eu vou falar sobre, por exemplo, a descoberta do Brasil se eu não buscar o que veio antes? O que é descobrimento do Brasil? Então tá, o que é essa descoberta? Já entendi, mas de onde veio? Parte de alguma coisa, então você tem que ir atrás, você tem que contar uma história. O artigo científico, a monografia, o TCC, é uma contação de histórias sobre um determinado tema, contextualizando e fundamentando com os teóricos. Né? A não ser no doutorado, que é um outro projeto, não é o tema aqui, que você tem a liberdade de se expressar, eu enquanto produtor, fora isso, nós só trabalhamos com o que já foi feito, claro, dialogando com o nosso tom,
Você faz esse cruzamento de informações que você leu, das suas referências bibliográficas, e aí você constrói o seu modelo. Então, é tudo direcionado, não tem segredo. E uma coisa muito importante, você que já está estudando, quer se tornar um estudante, seja de graduação, seja de pós-graduação, que você sim busque referências, e o que eu falo, citou, não tem problema, que é o próximo tema que eu vou falar sobre. A partir do momento que você busca uma referência, nossa, eu achei esse trecho importante, olha que legal, isso tem tudo a ver com o meu trabalho, coloque, cite, não tem problema algum. Quanto mais citações você tiver, mais rico vai estar seu trabalho, mais contextualizado, mais embasado vai ter. A questão é você saber organizar essa estrutura em forma cronológica do seu assunto que você está trabalhando, que você venha. É importante, coloque, mas você tem que sempre fazer a referência ao seu autor, à sua fonte, porque senão entra o que acontece, que nós chamamos de similaridade, ou plágio, e aí existe uma determinação tanto penal quanto civil acerca da utilização da construção de um artista, de um autor, da sua obra, quando ela não é contemplada. Então, é muito sério. Não é só... Às vezes você fala assim, aquele professor é chato, ele marcou aqui, ó, falou que eu tive similaridade. Às vezes passa, eu sei que é tão corrido, às vezes a gente fica tão tenso, que às vezes passa e você não cita. Só que nós, enquanto professor Daniela também, avaliadora, nós temos, além de um olhar clínico no sentido de construção, que a gente consegue ali já perceber de uma forma geral, porque, como eu disse para vocês, são normas, então, geralmente, quando a pessoa faz um Ctrl+C, Ctrl+V ou copia, a gente percebe na hora, porque destoa, né, professora? Sai do contexto só disso. Você está falando feijão, 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 do nada vem um arroz, pá! Aí você fala, meu Deus, como é que é isso? Veio parar aqui. Não é. Então a gente acaba já marcando, e existe hoje a tecnologia, tem várias questões. A gente temos também um software onde faz a verificação e ele nos fala, isso aqui foi daqui, isso aqui foi daqui, isso aqui foi daqui. Então não é questão que nós estamos punindo ou não, mas nós damos, nós da FASouza, quando eu falo, nós damos todo o ajuste, a pré-formatação, as normas, estamos disponíveis para o aluno. Então a gente espera que ele adote isso enquanto instrução e que desenvolva um bom trabalho. Né? E aí, caso aconteça isso, a gente fala, olha, esse trecho aqui está assim, faltou você citar, você quer ajusta, por favor, ou se você não é aquilo que você queria, retira, né? Você consegue fazer. E por que acontece? Tudo que você retira de uma obra já produzida, de um autor, é uma citação. E eu vou aqui resumir, fazer coisa sucinta também, porque daqui a pouco vence nosso horário aqui de live, mas nós temos duas formas de citarmos ao longo do texto. A citação direta ou indireta. Quem faz os trabalhos acadêmicos, quem já está produzindo, sempre, às vezes, entra em conflito, como que eu cito, como que eu apresento, como que eu não coloco. Como eu disse, nós temos aqui, na FASouza, já um roteiro pré-estabelecido explicando passo a passo o que é cada um, inclusive a forma que você apresenta ele no texto, respeitando as normas. Mas, a grosso modo, o que é uma citação direta? É quando você reproduz na íntegra o trecho daquele autor e coloca no seu trabalho. Isso é uma citação direta. Inclusive, às vezes você até soa, às vezes, inusitado. Quando eu fiz um dos meus trabalhos, eu busquei referência bibliográfica da década no ano de 1900, bem retrô, onde as publicações não tinham revisores, não tinham uma plataforma. Então, existem algumas bibliografias que existem erros ortográficos, ou eram palavras que eram terminologias da época. Quando você utiliza fontes históricas e você retira esse trecho daquela obra, inclusive vem os erros juntos, porque você está copiando do autor. Isso não é... professor, então eu vou colocar um erro de português no meu trabalho? Não é sobre isso. Quando você retira a citação direta, é direto mesmo, você tirou o trecho e coloca no seu trabalho. É claro que nós, avaliadores, entendemos porque tem lá a referência, tem um ano, você faz a portabilidade, você entende dessa construção. Mas só para você ver o quão sério é uma citação direta. Que quando você tira, né, do autor, você tira tudo. Né? Você retirou. Nós tivemos recentemente, podemos dizer, uma reformulação
da nossa língua portuguesa, então nós temos ali alguns livros que foram feitos antes dessa reformulação. Então, automaticamente vai ter alguma questão de ajuste aí. Então, citação direta é isso. Você dá o Ctrl+C e Ctrl+V, porém, você cita o autor ali. E quando é um pouco longa, você faz com recuo. Quando é até 3 linhas, você faz dentro do corpo do texto. Voltando aqui, isso tem tudo direcionado lá, para você não se perder. Mas só para você entender que é citação direta. E o que seria indireta, então? É quando você lê sobre um determinado assunto, por exemplo, de um livro, e você quer usar as suas palavras com a ideia do autor. Então, você transcreve ali um parágrafo, 2 parágrafos, e você faz a referência da onde você pensou sobre isso. Porque aquilo já foi apresentado por a ideia de algum autor, de alguma revista, de alguma dissertação. Então, aquilo já foi comentado. E você fez ali um pensamento, colocou o seu entendimento a partir de. E esse a partir de é uma citação indireta, tem que ser referenciada. E uma coisa que as pessoas confundem muito. Professor, o que eu faço depois que eu cito o autor Manuel, por exemplo? Toda citação é automaticamente uma referência bibliográfica. Então, se no meu corpo do desenvolvimento do texto eu coloquei ali uma citação, automaticamente isso já se torna uma referência bibliográfica. Então, o que eu sugiro? Está construindo o seu trabalho, está digitando, colocou uma referência, já joga lá no final do seu arquivo. Ou usa um arquivo diferente para você referenciando e depois você ajusta ali nas normas. Porque às vezes é tanta coisa que você lê e você fica meio perdido, né, professor? Às vezes acontece uma similaridade porque a pessoa foi tão na construção e ela esqueceu de marcar alguma coisa, então você sempre utiliza ali um outro arquivo no final para você saber fazer esse link. Então, toda citação é uma referência. Agora, ao contrário, nem toda referência é uma citação. Por quê? Porque às vezes você leu 1, 2, 3 livros, 2 artigos, para te dar um esclarecimento, mas você não retirou nada específico dali. Então, não houve citação por conta disso. Porque como o nome já diz, é uma referência, mas eu não citei. Você faz uma analogia, você constrói ali dentro do seu trabalho com embasamento teórico de alguns livros, artigos ou produções através de site, que hoje tem muita citação eletrônica, mas não necessariamente trouxe uma citação que seja indireta ou indireta para o seu livro. Por isso que às vezes você utiliza 2, 3 autores citados no corpo do texto e na referência às vezes você tem 10 livros ou citações acadêmicas. Então, você precisa entender essa diferenciação. Toda citação vira uma referência, mas nem toda referência vira uma citação. E aí, uma dica agora que eu vou dar para você, estudante da graduação ou da pós-graduação. Professor, como é que eu sei que o meu trabalho está bem embasado? Como é que eu sei que o meu trabalho ele tem ali uma relevância científica? Não estou falando de conteúdo, estou falando de contextualização acadêmica para eu saber se realmente o seu trabalho está embasado. Uma conta simples, tá? Não é uma regra, mas é de bom tom, digamos assim, para você construir um trabalho. Se é uma monografia ou um TCC, que é um trabalho mais longo, por capítulo ali de que você constrói, pelo menos 4 referências tem que ter por capítulo. Então, se eu tenho, sei lá, 5 capítulos, eu tenho que ter pelo menos 20 referências ali. Tenho que citar todas? Não. Mas eu tenho que ter pelo menos um embasamento. Então, é importante que você tenha uma noção. Porque o que acontece, às vezes, quando nós chegamos no trabalho, está muito bem escrito. Aí você chega na referência, teve um livro. Como é que você contextualiza ou valida um trabalho que você buscou uma referência? Não tem sentido, não é isso, professora? Não tem como você ali validar o seu trabalho se você não ouve fontes. Porque é um trabalho justamente de que você faz pesquisas. Né? Não é o primeiro livro que você pega, você joga ali. Não estou desmerecendo o seu trabalho. Mas a partir do momento que há uma fundamentação teórica, eu estou dizendo que precisa de uma base. Né? Se você constrói uma casa com um tijolinho só na fundação, ela vai cair com certeza. E a mesma coisa é um trabalho acadêmico. Você precisa se fundamentar. Até mesmo
Porque para escrever, gente, se eu falar para vocês que é fácil, ah, eu vou chegar a fazer, fácil não é. Você busca técnica, você busca, né, aprendizagem, aí você vai se desenvolvendo quanto mais você escreve. Mas ainda assim, quando eu falo que o professor não para de estudar, né, professor? A gente está sempre envolvido com alguma coisa. Então a gente está sempre lendo, sempre nos atualizando, porque faz parte dentro desse trabalho, dentro dessa estrutura, estar atento. Então, é uma dica para você ter uma noção de como construir, né, para eu saber o que, que eu preciso buscar de referência, preciso estar antenado. E outra questão, hoje em dia, nós trabalhamos muito com referências digitais, né, em portais de publicação, em dissertações. Pode utilizar? Pode, não tem restrição desde que você seja uma fonte confiável, seja realmente algo oficial. Wikipédia, esqueçam da vida de vocês, pelo amor Nossa, de Deus. mãe. Aqui é um pedido que eu faço, ó. Não é que os deuses digam amém aí. Wikipédia não é fonte, gente. Não vem ali. Ah, professor. Não, não existe. Por que, que não existe, professor? Estou desmerecendo um portal que tem tanta coisa. Porque não é oficial. Se eu quiser lá agora falar que a terra é plana, vai dizer lá que a terra é plana. E aí? É plana? Então, não dá para você servir de critério algo que não é referenciado, que não foi verificado. Não dá. Eu, Então, esse eu tipo de coisa. posso, Né, professora? desculpe Claro, interrompê-lo, mas eu ainda dou uma imagina. dica, é o seguinte, eu sempre que posso, eu oriento para as pessoas buscarem fonte que seja artigo em PDF. Boa. Porque vai estar sempre, a fonte sempre vai estar Em disponível. PDF. Eu sempre oriento, né, para a pessoa não correr direto para o Wikipédia, aí eu peço PDF, É, certo? é bem isso mesmo. Porque a gente vai conseguir visualizar. Porque acontece muito, às vezes a pessoa joga ali, eu vou colocar qualquer uma. E a gente vai fazer essa pesquisa, né, professor? Porque vai ter o link lá, nada aconteceu, não aparece nada. Aí fala, como é que veio? Da onde que veio será que foi Chico Xavier que voltou, deu uma ajuda? Não sei. Né, tem essa construção, então precisa estar atento nessa construção. Então, como eu disse, você tendo direcionamento, tendo planejamento, nada é difícil, nada está fora do alcance. Tirem isso da cabeça de vocês. Não estou dizendo que vai ser a coisa mais fácil do mundo ou mais simples, porque não é. Isso não quer dizer que seja difícil, que seja impossível, ou que isso se torne um impedimento de você não propagar aí o seu conhecimento, né, ter a oportunidade de se desenvolver dentro dessa estrutura. Então, aproveito aqui para falar sobre a FASouza, além dos nossos cursos de graduação online, que são reconhecidos pelo MEC, autorizados ali para serem processados, nós temos uma metodologia muito específica. Nós disponibilizamos para os nossos alunos canais de atendimento. Como eu disse logo no começo, a educação EAD não precisa ser distante. E essa ferramenta que nós estamos aqui, que vão acontecer em outros temas, em outros momentos, é justamente para você ver a FASouza, porque às vezes a gente procura, quer fazer um curso EAD, e aí você não consegue nem um e-mail de contato, né, professora? Um portal de atendimento. Como é que eu sei? A faculdade é lá, não sei nem onde fica, geograficamente dizendo, e você não tem referência. E às vezes você se encanta por algumas feitiços, digamos assim, que a internet te joga, ali um preço, fala, meu Deus, está muito... E aí você vai, e aí, será que essa faculdade é uma instituição idônea? Será que ela tem realmente reconhecimento? Uma coisa eu te falo, se você entrar agora no portal da FASouza, no site, a primeira coisa vai ter um QR Code ali que vai te direcionar para o site do MEC, mostrando o selo de qualidade ali da FASouza. Então isso é muito importante. E você que está assistindo a live aqui agora, que entrou, já vai entrar, ou vai nos assiste através da gravação, a FASouza ela disponibiliza cursos de capacitação livres e gratuitos, né, para algum aluno de convite. Eu acho que são 4 cursos, não é, professora, que pode fazer dentro daquele curso de Sim, capacitação, é para isso? cada CPF, né? Para cada CPF tem direito a realizar 4 cursos de capacitação de 80 horas. Aí entrando no site, existe lá um ícone de cursos, aí tem lá curso gratuito, são cursos de 80 horas.
Assim, gratuitos mesmo, tá, gente? Não é aquela pegadinha de internet, não, que você faz e depois fala, ah, o certificado custa 500. Não. Não é A isso, né, professor? Pasousa, Não é a pegadinha. Pasousa não cobra pelo certificado, tá? O que a gente pede, o que a gente cobra é uma taxa de correio. Tá? Então, isso aí, quando solicita, né, a certificação, o atendente dá todas as informações devidas a respeito, né, em relação a essa taxa do correio. Mas a certificação não existe. Inclusive, falando em taxa, as pessoas que interessarem em publicar um artigo, né, que não seja aluno da FASouza, né, independente se for aluno ou não, que não seja aluno da FASouza e queira publicar em nossa revista, eu não sei se você disse que nós somos, nossa classificação na Qualis CAPES, nós somos B4, a gente não cobra. Existem instituições, é porque essa semana mesmo um senhor me perguntou quanto é que a gente cobra para publicar o artigo dele. Não, a FASouza não cobra. Você teria que mandar um e-mail para mim para que eu possa analisar esse artigo, mando para uma banca, essa banca avalia. Tá ok, Daniela, podemos publicar esse artigo. Aí manda um termo, a pessoa assina o termo, por escrito mesmo, não é digitado, e aí a gente programa, cai num banco de dados para a gente publicar futuramente. Hoje, a pessoa que entra para publicar hoje, ela só consegue publicar março, abril, maio, só maio. Porque demandam um tempo de Isso, verificação, isso, né, de estudo, de isso. análise, para ver, porque é uma publicação acadêmica, então é muita responsabilidade nós, enquanto FASouza, e você também, para que seu nome seja referenciado. Então, nós temos essa abertura, que é um diferencial, e olha, você que está buscando aí créditos, né, para o seu mestrado, para o seu doutorado, ou até mesmo para entrar numa universidade, talvez você tenha vontade de ser um professor, um acadêmico, as publicações é o que te torna efetivo ou presente, né? Porque às vezes você não tem um contato, não sabe como começar, mas as publicações é o seu portfólio. Quando você tem essa disponibilidade, entende-se que você é um produtor de conteúdo, que você está aí buscando. E nós temos esse diferencial, né? E não cobramos por isso, porque a FASouza, ela tem, né, no seu DNA, digamos assim, não só entregar cursos de qualidade né, para a sociedade, mas também o zelo pelo estudo, pelo conhecimento, que é o mais importante. Né? Você busca, porque o conhecimento, a educação, ela transforma a vida. E nós somos comprometidos, enquanto instituição, de dar um curso de qualidade que realmente te promova esse conhecimento. Nós somos uma instituição idônea, nós vendemos cursos à distância, como eu disse para vocês, não é distante, nós estamos presentes junto nos canais de atendimento, junto com o material, para que você tenha a melhor experiência, tendo a facilidade de você ser o autor do seu estudo no sentido de tempo, porque hoje o tempo é dinheiro e o tempo, cada vez mais, nós não temos tempo da realidade do que a gente precisa. Então, essa praticidade do EAD, de você estudar como quiser e onde quiser, isso é muito importante. E sabendo que você tem uma instituição que realmente zela pelo seu Somos conhecimento. Então, isso é muito transparentes, antes de importante. tudo, nós somos transparentes e estamos Verdade. abertos. As pessoas que estão participando dessa live, quiser amanhã ligar, Daniela, eu vou estar disponível para proporcionar qualquer tipo de informação a respeito dos artigos, da revista, tudo a respeito do curso de pós-graduação. Estou disponível. Muito obrigado, professora. Pessoal, está chegando o final da nossa live, já está completando uma hora, daqui a pouco cai o sistema. Agradeço a sua atenção, você que participou aqui ao vivo conosco, você que vai estar assistindo essa live aqui em uma outra oportunidade. Agradeço em nome da FASouza, em nome de toda a diretoria, esse momento aqui de
né, compartilhar um pouquinho sobre o nosso conhecimento e convidamos a você a fazer parte do nosso time também, seja fazendo um curso de capacitação que é gratuito, seja sendo nosso aluno de pós-graduação, e temos uma cartela cheia de cursos de mais de 8 áreas de conhecimento, e também nós temos aí a licenciatura de Pedagogia, Matemática e Tecnólogo em recursos Letras Humanos. também. E letras também, né, professora? Letras também. Então, você que quer fazer uma nova graduação, quer se atualizar, quer mudar de área, venha fazer uma visita, nós teremos o prazer de estar auxiliando você para a sua melhor escolha. Obrigado pela sua atenção e lembrando que essa live dá direito a um certificado de participação, desde que você tenha feito a sua inscrição lá no link dentro da Façouza, temos lá o acesso, faça a sua inscrição através do cadastro, marque lá nessa publicação 3 pessoas e aí o nosso departamento estará enviando pelos dados de acordo lá digitalmente a certificação dessa participação. Espero que tenha aproveitado esse momento de troca de saber e agradeço ao professor Daniel também a Obrigada a participação. você. Precisando, estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Uma ótima noite.